Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmom, Salmom gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azó, Azó gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Mateus apresenta, neste texto bíblico que acabamos de escutar, a genealogia humana de Jesus para esclarecer ao povo judeu, que era o destinatário deste evangelho, que ele era o Messias predito pelas profecias antigas. Já no início do seu evangelho, São Mateus quer dizer para aqueles que têm acesso a essa leitura: é ele mesmo o Messias, você pode confiar. É este Jesus o Messias, você pode acreditar nele. O Messias que deveria ser da descendência de Abraão, da descendência de Davi. Filho de Davi é um termo que nós utilizamos para falar de Jesus também. Mas por que este termo, filho de Davi? Por que este empenho em mostrar que este Messias é da descendência de Abraão? Porque, primeiro, entendamos que a genealogia, esse monte de nome que nós acabamos de ler, era como a identidade que nós trazemos hoje. Então, aquele que não era capaz de dizer a sua genealogia, não era capaz de dizer de suas raízes, de suas origens, de onde ele era, de onde ele foi gerado. E também colocaria em xeque a vivência dos costumes judaicos, porque quem não tem a descendência, então também não vai manter os costumes. Então, nós já sabemos da importância da genealogia para os judeus. Então, por que é importante numa Santa Missa você ler toda essa genealogia aqui de nomes? Então, já sabemos que São Mateus apresenta a descendência humana de Jesus, a sua identidade humana. Se você pegar essa mesma genealogia para ler no Evangelho de São Lucas, você vai perceber que a intenção de São Lucas é diferente. Ele mostra a origem divina de Jesus, porque São Lucas escreve para um público pagão que tinha necessidade de compreender ali a identidade divina do Messias. Então, São Mateus ele não esconde, ele reconhece
a identidade divina, mas põe mais ênfase na humana. É o que nós ouvimos aqui. Só que lá no finalzinho, quando ele diz Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Aqui temos uma revelação da origem divina de Jesus também. Veja que sempre um gerou o outro, gerou o outro, gerou o outro, e depois põe destaque no esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. A origem de Jesus remonta ao céu. A origem de Jesus é divina. São Mateus dá destaque a origem humana, mas a grande verdade que é revelada por essa genealogia é a origem divina de Jesus. Ele vem dos céus, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus. Como que Jesus foi concebido no seio da Virgem Maria? Por obra do Espírito Santo, por obra de Deus. Uma outra realidade que nós precisamos guardar no coração, lendo essa genealogia, dentre tantos nomes que nós ouvimos na leitura deste evangelho, tem destaque a infidelidade. Muitos desses nomes mencionados, inclusive Judá, que aqui mais para frente nós vamos ouvir quando falar da descendência de Judá, esse cetro que não vai ser tirado, que nós ouvimos na primeira leitura, que será mantido. Ele é o leão da tribo de Judá, que assim nós escutamos também no livro do Apocalipse. Ele casou com a esposa, ele uniu-se, com a esposa do próprio filho. E esse mesmo Judá foi aquele que teve a ideia de vender José para o Egito. Então, infidelidade a Deus, pecados estão presentes na descendência humana de Jesus. Só que esses pecados na descendência humana não mancham o Cristo, não o contaminam. Pelo contrário, o Cristo, que tem origem em Deus, é concebido por obra do Espírito Santo, nasce, purifica a própria genealogia e purifica a genealogia de todos os povos, porque em Cristo é quebrado aquela sequência do pecado original, do pecado de Adão. Então, não apenas a sua descendência é beneficiada, mas todos nós somos beneficiados. Fomos batizados, participamos da vida de Cristo, e porque participamos da vida do Cristo, somos purificados do pecado original, das suas consequências também. Permanece a concupiscência, aquela inclinação para o mal, mas a nossa geração pecaminosa é superada pelo sacrifício de Jesus, por sua doação, aquele que nasceu. Então, mesmo que a descendência de Jesus tenha pessoas como Judá, Tamar, Raabe, que é a prostituta, o próprio Salomão, Davi, que gerou... Salomão foi gerado por aquele pecado de Davi com a esposa de Urias, lembra? Também tem o nome de Salomão aqui nessa genealogia. Infidelidades na origem humana, infidelidades que não prejudicam. Deus se encarna para purificar e salvar o seu povo. A sua origem divina é suficiente para nos purificar, para nos direcionar, para nos conduzir. Vimos que se realizam em Jesus as antigas profecias. Por isso, ele é filho de Abraão e é filho de Davi. Essas são as primeiras palavras que nós ouvimos nesse texto bíblico. Quando eu comecei a ler, origem de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Ele é da descendência de Abraão. Ele é filho de Davi. Quando se fala de Davi, que é filho de Davi, aqui nós recordamos do reinado que Davi exerceu sobre o povo de Israel. E o Messias que deveria vir também deveria ter essas características. Ele reinaria, reinará, reina para sempre, e seu reino não terá fim. Não terá fim, permanecerá para sempre. Então ele colhe, participa desta origem real no rei Davi também. Por isso, quando você ouvir alguma música cantando sobre filho de Davi ou algum texto que fala, é justamente o reinado que o Cristo exerce sobre o seu povo, precisa exercer. São Mateus queria convencê-los, ele não convenceu todos, mas precisa exercer sobre o seu povo, o povo judeu, mas sobre todos nós. Cristo
exerce o seu reinado sobre nós. E que bonito que ouvimos na primeira leitura, que o cetro não será tirado de Judá, aquele mesmo que eu disse dos pecados, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertencem e a quem obedecerão todos os povos. Todos os povos. O Senhor permanece fiel às suas promessas. Assim como tem essa promessa e essa profecia neste texto da primeira leitura, se concretiza quando percebemos o nome de Judá aqui. E ainda, um outro título com o qual nós nos referimos a Jesus é que ele é o leão da tribo de Judá. Não é assim que fala o livro do Apocalipse? Diz assim: venceu o leão da tribo de Judá. Este leão da tribo de Judá é o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o vencedor para sempre. Seu reinado sobre nós não terá fim. Muitas verdades nos são reveladas nesse texto. Muitas verdades nos são reveladas nesta liturgia da palavra. Como nós nos colocaremos diante destas verdades que são apresentadas? Talvez, ao olharmos para nossas raízes, nossa história, ou nossa história pessoal, ou de nossos familiares, talvez você encontre muitas pessoas com marca de pecado, ou talvez você encontre marcas de pecado em você. Mas o leão da tribo de Judá, o Cristo, é capaz de fazer com que você vença, com que você supere. Isso não deve ser suficiente para marcar a sua história para sempre, porque a sua história é uma história de salvação. Deus age nessa história. Deus age naquilo que você tem. Só que você não pode permanecer naquilo que te afasta dele. Você não pode permanecer numa vida longe de Deus, numa vida de pecado, como nós encontramos nessa genealogia. O convite é para que abandonemos essa realidade e para que nos inserirmos na realidade da santidade de Deus. Santidade e fidelidade, convite que nos é feito nesta manhã. O Senhor permanece fiel às suas promessas. Ele é fiel conosco. Nós devemos nos esforçar para nos mantermos em fidelidade. O que você faz para se manter em Deus? O que você faz para manter a fidelidade a Deus? O que te torna um infiel? Quais escolhas? A que você se assemelha? Se assemelha a algum desses da descendência de Jesus? Se assemelha a Davi? A Raabe? A Judá? Que com todas as deficiências ainda assim foi utilizado. Mas você não deve permanecer com essas realidades de infidelidades deles. Deve permanecer com o que o Cristo te convida a ser. O Cristo te convida a ser santo. Para isso ele veio, para isso ele se encarnou. Por isso nós celebramos o advento, o nosso coração se volta, se encaminha, se prepara para as realidades da festa do Natal, o nascimento, a encarnação de Jesus. Assume a nossa carne humana, assume a nossa fragilidade para transformar aquilo que em nós é limitado em uma realidade que pode ser totalmente entregue para Deus. Assim nós queremos viver. Jesus nos sara de todas as nossas heranças negativas, nos sara daquela herança negativa do pecado original. Por isso, como batizados, abramos o nosso coração para reconhecer a cada dia o Cordeiro imolado é o leão da tribo de Judá, é o filho de Davi, aquele que veio para me salvar, aquele que veio para me libertar. Ele é o vencedor para sempre e seu reinado não terá fim. Seu reinado permanecerá. Permanece por ora, permanentemente em meu coração, permanece em meu interior. Seu reinado permanece em minhas escolhas. Seu reinado permanece naquilo que eu escolho fazer.
naquilo que eu escolho viver, naquilo que eu escolho como projeto de vida para mim. Não pode ser um projeto de vida que exclui Deus, mas um projeto de vida que me mantém nele e no seu reinado. Teu Espírito Santo, Senhor, nos mova. Teu Espírito Santo, Senhor, nos transforme. Teu Espírito Santo, Senhor, nos cure. Teu Espírito Santo, sare o nosso coração. Envia, Senhor, o Teu Espírito para que sejamos convencidos que por mais que eu tenha falhas e infidelidades, elas não são o suficiente para me afastar de Ti. Tua misericórdia me envolva, Tua misericórdia me transforme. Acolha-me, Senhor, com misericórdia. Acolha-me nas durezas do meu coração, naquelas minhas dificuldades em corresponder, naquelas dificuldades em reconhecer minhas origens. Se a minha história é uma história de salvação, eu tenho e eu quero apresentar tudo aquilo que vivi. As coisas boas, as coisas ruins. Mas eu não quero permanecer nas ruins. Eu quero permanecer nas realidades salvíficas. Eu quero permanecer cheio do Espírito. Eu quero permanecer correspondendo à sua fidelidade. A sua fidelidade que transforma a minha maneira de pensar, a minha maneira de dizer, a minha maneira de escolher, a minha maneira de viver. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.